Leitura Bíblica Anual 2022, dia 81, 6 de abril, quarta-feira. Jó, capítulo 10. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque, se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento. Antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Jó, capítulo 11. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, e sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Deus conhece os homens falsos e sem esforço vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá. Pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como a manhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará, e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são o povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, e ele me respondia. O justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará.
Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Ou fale com a terra e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Por acaso, o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus estão a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertencem o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e os faz juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando, sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó, capítulo 13. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei, em nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza, as defesas de vocês são muralhas de barro. Calem-se diante de mim e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Também isso será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça.